Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai focalizar o tema da Lei de Acesso à Informação, que no Brasil já completou um ano em maio passado. É um atributo a mais na cidadania brasileira, um esforço de aperfeiçoamento nos graus de transparência da administração pública, o que pode ser também encarado como uma forma, que tal, de aperfeiçoamento democrático. Mas para nos falar sobre como se comportaram os demandantes ao Estado, à administração pública, solicitando informações, o perfil dessas informações e também que conclusões, que reflexões nós podemos fazer sobre como isso significa mais transparência democrática. O nosso convidado hoje é o ministro Jorge Hage, da Controladoria Geral da União, a quem dou as boas-vindas aqui ao nosso programa. Obrigado, ministro, por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês para conversar com os telespectadores. Ministro, os números são aí muito eloquentes, né? Mais de 87 mil solicitações, pedidos de informação, e dos quais nós podemos dizer que boa parte, a grande maioria, foi plenamente atendida, mas cerca de 10% não teriam sido atendidos. Primeiro vamos examinar, o volume surpreendeu, era mais ou menos isso que se estava esperando? Olha, eu diria que não, na experiência internacional que nós procuramos analisar quando a lei estava prestes a entrar em vigor, nós encontramos experiências nos dois extremos. Países onde houve uma explosão de pedidos, tão logo a lei entrou em vigor, e países onde o governo teve que fazer um esforço de divulgação para estimular a população a utilizar a lei. Eu tinha pessoalmente um palpite de que o Brasil está no primeiro bloco, que haveria muito pedido e não deu outro. No primeiro dia foram 1.000 pedidos. Depois a coisa se estabilizou um pouco mais, aí numa média de 500, 600 por dia. Agora, a coisa é tão dinâmica que o número que você tinha já está superado. Já foi superado. É por dia, né? É por dia. Nós temos esse controle diário. Nós estamos, hoje, eu vou te dar em primeira mão um dado absolutamente atual, com exatamente 96.485 pedidos, quase atingindo a marca dos 100 mil. E desses 96 mil pedidos, 92.992, ou seja, quase 93 mil, correspondendo a mais de 96%, já foram respondidos. Dos respondidos, mais de 80% foram respondidos positivamente. Dos que foram respondidos negativamente, só metade, de fato, correspondem a uma negativa de acesso, porque a outra metade eram situações que não eram da competência daquele órgão ou situações em que o documento não existe. Então, não se pode propriamente considerar uma negativa. Negativa seria a metade, ou seja, 9% de negativas. 9%. De negativas, né? Então, a mim me parece que na administração federal do Poder Executivo, que é a única área de responsabilidade nossa da CGU, e a única área sobre a qual eu tenho os dados diariamente, porque nós comandamos o sistema. Na área do Poder Executivo Federal, portanto, eu considero a implementação da Lei de Acesso à Informação como plenamente exitosa. E como é que nós poderíamos analisar esse campeão de pedidos aí direcionados para a questão dos seguros, a SUSEP? Por que será? A SUSEP, aí foi a surpresa total. Nunca imaginei, se alguém me indagasse antes da lei entrar em vigor, qual seria o órgão mais demandado, provavelmente eu diria o Banco Central, o Ministério da Defesa, Forças Armadas. Não, foi a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Como é que se explica isso? O grande volume, um dos itens que respondem por um grande volume de pedidos na SUSEP são informações sobre o seguro obrigatório de veículos, o DPVAT, que, como se sabe, na verdade, muitas pessoas deixam de buscar
o que tem direito por falta de informação. E um outro item também são informações sobre a regularidade ou não de seguradoras e de corretores de seguro. Saber se está registrado, se são realmente empresas registradas idôneas, ou não, idôneas. O segundo lugar é do INSS, que aliás corresponde a um palpite seu que você me dizia antes do programa, né? Porque a questão dos aposentados, podemos dizer que é uma grande e intensa mobilização. A cada dia nós recebemos aqui na TV Senado inúmeras demandas para pautas de programas sobre o item aposentado. O seu universo temático, né? Com certeza. Então o INSS ocupa o segundo lugar. E o Banco Central, que era o meu palpite, de primeiro está em terceiro. Está em terceiro. Está numa posição honrosa ainda, né? Talvez o Banco Central não tenha ficado em primeiro porque ele tomou iniciativas espontâneas muito inteligentes. No dia que a lei entrou em vigor, ele imediatamente já publicou os votos do Copom sobre a decisão da taxa de juros. Se antecipou. Passou a se antecipar, que aliás é algo que nós temos recomendado a todos os órgãos do governo federal, que quando eles perceberem que existe uma informação que é muito frequentemente solicitada, eles passem a colocar aquilo no site, espontaneamente, na linha do que nós denominamos transparência ativa, ou seja, são as informações que o órgão publica independente de pedido. Algumas já são obrigatórias por lei. Claro, as informações sobre despesa, sobre contrato, convênio, licitação, funcionário, remuneração, tudo isso nós já divulgamos automaticamente, ninguém precisa pedir. Salários, desde a presidenta Dilma até o servidor mais modesto, está tudo divulgado. Despesa de todos os órgãos, está no portal da transparência. Agora, além disso, se o órgão percebe que há um tipo de informação que é muito solicitado, ele deve também acrescentar isso na sua página, no seu site, na lista de itens espontaneamente divulgados. Nós temos aí um elemento a ser analisado, ministro, que é aquela parte das informações não respondido, porque a grande maioria dos pedidos foi respondida totalmente, plenamente. Isso. Mas tem aí uns 9% negados. O que podemos explicar para o público aí? Os casos de negativa são, claro, sempre baseados na lei. E quais são as hipóteses mais frequentes? Informações pessoais. Se alguém que não seja você pede uma informação que é informação pessoal da sua vida privada, nós não podemos dar. A lei não cobre isso. A lei não permite isso. A lei diz textualmente que só o titular pode. Claro. Então, nós temos, digamos, num processo administrativo, eu posso ter lá uma informação sobre o seu sigilo bancário que, eventualmente, foi quebrado com autorização judicial. E está no processo. Se alguém vem e pede informação sobre o processo, essa parte eu não posso dar. Posso dar até o resto, mas essa parte não vai. Entendo. Então, informações pessoais não podem ser dadas. Informações que ponham em risco a segurança da sociedade e do Estado na forma ressalvada na própria Constituição, essa não pode ser dada. Informações que envolvam sigilos previstos em outras leis, segredo de justiça, sigilo comercial, sigilo profissional, tudo isso é excluído. Outro tipo de informação que não se dá, pedido vago, genérico, pedido absolutamente desarrazoado. O que seria um pedido genérico? Genérico. Se você vem e solicita, por exemplo, eu quero todas as informações sobre todos os expedientes expedidos e recebidos na CGU nos últimos 10 anos. Não é possível. Não é possível. Tem que parar o órgão, colocar a equipe toda para examinar um por um os documentos, ver o que tem sigilo, o que não tem, o que pode, o que não pode. É inteiramente impossível. Quem pede isso não tem interesse em nenhuma informação específica. Está querendo fazer o que nós chamamos jogar a rede para ver se vem peixe. E isso não é possível. Jogando verde para colher madura. É o que os americanos também não admitem e chamam de fishing expedition, uma expedição de pescaria. Isso não é possível.
Ou então, quando se pede uma informação que implica em um trabalho de análise e elaboração. Certo. Ora, nós não podemos mandar um servidor público preparar um paper ou uma tese em cima de dados numéricos para entregar a ninguém, Claro. porque não é para isso, não é? A lei de acesso é para ter acesso a informações pré-existentes. Não é para alguém poder pedir ao órgão que faça um trabalho analítico para ele. Isso seria o papel da academia, né? Não é? Ele Alguém que vai que- pagar alguém, um consultor, para fazer. Então, se ele me pede, por exemplo, os dados algum dado sobre o pagamento, digamos assim, do Bolsa Família no ano tal, as estatísticas, tudo bem, isso tem que ser dado. Agora, um trabalho que analise aquilo para tirar conclusões, mandar alguém fazer isso para ele? Não, claro que não. Por conta Então, dos pesquisadores. essas coisas a própria lei já previu e excluiu. Outro tipo de informação também que é negada. Informações sobre processos em andamento. Investigações em andamento, é claro que não pode ser dado. Claro, por razões Porque óbvias. você prejudica a própria investigação. Claro, aí não Então há você prejudica o interesse público. É verdade. Agora, aguarde, quando o processo é concluído, aí tem acesso ao processo integral. Mas não durante a investigação. Ora, ministro, nós temos aí uma parte dessas informações que não são ainda acessíveis à sociedade, porque nós temos a herança de uma ditadura. Então há um entulho autoritário, digamos assim, muitas informações, fatos que não foram aclarados até hoje, nem mesmo pela Comissão da Anistia, nem mesmo pela Comissão da Verdade, e alguns deles estão de posse, essas informações estão de posse dos órgãos militares ou eventualmente do Itamaraty. Aí há um problema de classificação e desclassificação. Sim. Como é que isso vai ser revelado ou tratado para a sociedade? Olha, do ponto de vista de documentos da ditadura, o governo já determinou há bastante tempo, né, que esses documentos fossem todos pesquisados, recolhidos e encaminhados ao Arquivo Nacional. E até onde os órgãos do Ministério da Defesa, da Polícia, etc., afirmam, não haveria mais nada que não tenha ainda sido encaminhado ao Arquivo Nacional. É claro que muitas pessoas questionam isso, familiares de desaparecidos, de presos pela ditadura, argumentam que ainda existe, que tem um documento tal ou qual que ainda não apareceu, e este é um contencioso que só a Comissão da Verdade está procurando, digamos assim, esclarecer. Isso nós não temos condição de dizer nada a respeito, é uma tarefa específica da Comissão da Verdade que vem desempenhando muito bem o seu papel e se Deus quiser, vai acabar esclarecendo tudo, se ainda existe ou não existe esse ou aquele documento. Suspeita-se, por exemplo, que muita coisa foi destruída pelos próprios responsáveis. Claro. Não é? Para assegurar a impunidade. Para né? assegurar a impunidade. Agora, se existe ainda algum documento ou não, a Comissão da Verdade é que vai esclarecer. Agora, daqueles que reconhecidamente existiam e foram encaminhados ao Arquivo Nacional, está tudo sendo aberto. Não há nenhum fundamento na lei para que seja protegido por sigilo. Documentos sobre tortura, de forma nenhuma, pelo contrário. É obrigatória a abertura total disso. Então ninguém pode negar argumentando com base em algum artigo dessa lei que não pode dar. Pode e deve dar. O cidadão deve se dirigir diretamente ao Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. E alguns pedidos têm ido para o Ministério da Defesa e eles têm esclarecido as Forças Armadas. Agora, há um outro tipo de informação que recentemente tivemos um pedido no Ministério da Defesa e o Ministério da Defesa chamou a pessoa que pediu e colocou à disposição todas as informações que ainda estivessem lá, de posse do Ministério ou das Forças Armadas. Então, nessa área, a lei não protege de forma nenhuma, não dá proteção de sigilo a nada disso. Agora, há outras questões.
na área da defesa, do Itamaraty, como você mencionou, que exigem classificação em graus diferentes de sigilo. Os 3 graus são reservado, secreto e ultra-secreto. Reservado até 5 anos, secreto até 15, ultra-secreto até 25. E o que nós observamos é que alguns ministérios, como estes, Defesa e Itamaraty, têm muitos documentos classificados, enquanto outros ministérios praticamente não têm nenhum documento classificado em nenhum grau de sigilo. Significa que está tudo aberto. Por que esses ministérios têm mais? Pela própria natureza da função deles. Mas da função atual mesmo, não tem nada a ver com a ditadura. No Ministério da Defesa, documentos que afetem a segurança do país. Documentos relativos à defesa do nosso território, à defesa das nossas bases aéreas e navais, relativos aos nossos contingentes de soldados. Nenhum país revela isso. Nenhum país revela. Claro. Isso aí é evidente que sempre haverá. E o Itamaraty, documentos relativos a negociações, a relações com outros países, relações internacionais em situações delicadas, como Oriente Médio e outras. É evidente que há documentos que têm que ser protegidos por sigilo e qualquer país os tem e sempre terá. A grande novidade é que agora isso é limitado no tempo, não há mais o sigilo eterno que havia antes dessa lei, quando se podia prorrogar indefinidamente. Agora, o máximo são 25 anos prorrogáveis uma vez. Uma vez só. E outra novidade importantíssima, a lei estabeleceu a obrigatoriedade de se divulgar todo ano a lista de documentos classificados e os que foram desclassificados, para que a população possa acompanhar. Se ela verifica, se um cidadão verifica, um jornalista verifica que num determinado órgão está se classificando uma quantidade desproporcional de documentos e não se está desclassificando nada, embora passados 5 anos, ou 10 ou 15, ele tem como denunciar isso e chamar a atenção, porque ali tem alguma coisa errada. A primeira publicação das listas de documentos classificados e desclassificados está indo ao ar agora. O prazo dado pela lei foi 1º de junho e os órgãos estão tratando de colocar nos seus sites essas listas. E nós, na CGU, em seguida, vamos fazer a consolidação disso para divulgar os números totais. Muito bem. Do governo, do Poder Executivo e o total de cada órgão. Nós diremos, o Ministério da Defesa classificou como reservado, 5.000 documentos, desclassificou 4.000, classificou como sigilosos 500, desclassificou 300, todo mundo vai saber. Muito bem. Uma última pergunta, ministro. Alguns organismos, como o Sindicato dos Funcionários do Banco Central, alegam que nada contra a transparência, mas a divulgação do CPF poderia dar ensejo à utilização desta informação do CPF para a abertura de operações comerciais fraudulentas por grupos delinquentes a partir do uso de uma informação que foi garantida a sua divulgação pela lei. Como é que poderia ser evitado tal situação? Nós não vemos nenhum problema em divulgação de CPF. Mas, na prática, o que é que nós fazemos, inclusive desde sempre nos nossos trabalhos de auditoria, até para evitar a exposição do nome da pessoa, nós divulgamos uma parte do número do CPF, não ele todo, mas uma parte que eu não me recordo o termo técnico que se refere, que se aplica a isso, são 3 algarismos ao invés da série completa, que já servem para localizar, no caso do órgão onde ocorreu o problema, sem revelar o nome da pessoa. Mas nós não vemos, na verdade, eu não vejo nenhum problema na divulgação do CPF, porque o CPF hoje está amplamente divulgado. Está amplamente divulgado no talão de cheque que você emite, tem seu CPF. Ou na nota legal também. Todo lugar que você vai, se você vai num restaurante, você dá seu CPF para poder receber a nota legal, para ter o abatimento, que aliás é muito bom, muito importante. Eu mesmo dou meu CPF
compro da padaria até o restaurante e a farmácia. Da mesma forma. Então não tem problema nenhum o CPF. Essa questão para nós não preocupa. Bom, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer a presença do ministro Jorge Arge aqui conosco. Muito obrigado, ministro. Estaremos sempre de portas abertas e aí, a partir de novas informações, é aqui o momento e a hora certa para divulgar. Certeza. Obrigado. É um prazer para mim e eu que agradeço a oportunidade de falar para os telespectadores da TV Senado. Muito obrigado. Estaremos sempre portas abertas. Obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar essas ou outras informações, esses programas da TV Senado, como Cidadania, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.